próxima tela com vocês. Então esse aqui são os tópicos que eu achei do plano de governo ou das diretrizes ou os pensamentos iniciais do plano de governo do Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, que é o líder das intenções de voto nas pesquisas, já tem uma estabilidade nessa posição há alguns meses. A gente estava analisando do Bolsonaro na realidade, da perspectiva do presente, e agora a gente vai ter que analisar uma coisa que é mais difícil ainda, que é o passado, e uma perspectiva nem que seja pequena de futuro. Né? Então a gente precisa fazer esse paralelo para entender quem já esteve aqui, o que já foi feito e o que ele pode fazer no futuro. Né? Então, independente do que está escrito aqui, a gente tem que entender que existiu 16 anos de um governo PT e que durante esses 16 anos teve teve um olhar sobre a cultura e a economia criativa. Nos primeiros momentos do próprio governo Lula, muito interessante, que se estruturou, foram criadas várias leis de incentivos fiscais. Nós tivemos um programa, uma política cultural de descentralização muito forte. Nós tivemos eu digo um plano que até certa parte de cultura digital foi muito bem sucedido. Começou uma movimentação na área de games muito mais forte, estava se criando redes universitárias e através de pontos de cultura, de uma cultura digital também muito forte. Você tinha a Funarte com muito mais atuação, a Ancine com muito mais atuação. Enfim, você tinha um Ministério da Cultura que estava atuante e que estava principalmente pensando muito na questão dessa fomentação cultural, né? Como eu falei, no governo do Lula, especificamente os 2 primeiros, a gente teve uma questão muito forte nesse sentido. E na Dilma, em 2016, ali já um pouco antes, né, da deposição dela, já estava começando a cair muito a questão dos investimentos culturais. Então você teve o começo desse decréscimo no governo da Dilma, no governo do Temer caiu ainda mais, e no governo Bolsonaro, isso tem reportagens aí dizendo que caiu até pela metade os investimentos na área do que tinha em grandes momentos, né, de movimentação no setor. Então, ela vem decaindo por pressões externas, por momentos, enfim. Você pode argumentar do jeito que você quiser, com a sua visão de mundo, mas houve sim um começo de uma queda mesmo no montante de investimento da cultura, da economia criativa. Então, mas ainda assim, foram anos bem importantes na área nessa área da economia da cultura e da economia criativa, né? Então, a partir disso, a gente precisa ter nem que seja uma noção mínima e rasa do que eu estou dizendo, para então entender o que ele colocou aqui e ver o que ele está pensando nesse sentido, ok? Então, vamos lá. Então, no ponto 25, ele fala o seguinte: a cultura é uma dimensão estratégica do processo de reconstrução democrática do país e da retomada do desenvolvimento sustentável. Defendemos amplo direito à cultura, com fortalecimento das instituições culturais e a recomposição do financiamento e do investimento, criando condições para a qualificação, ampliação e criação de políticas culturais, das condições de vida e de trabalho no mundo da cultura, dinamizando a economia da cultura, potencializando processos criativos, fortalecendo a memória e a diversidade cultural, valorizando a arte, cultura popular e periférica,
garantindo a plena liberdade artística e assim qualificando as relações sociais por meio do fomento a valores civilizatórios e democráticos. 26. Defendemos a implantação do Sistema Nacional de Cultura e a adoção da política de descentralização de recursos para estados e o maior número possível de municípios, além de políticas para reestruturar a cadeia produtiva cultural, severamente prejudicada durante a pandemia e duramente perseguida pelo atual governo. Isso são palavras do programa do PT, ok? Eu achei, foram apenas esses dois tópicos que o Lula colocou aqui. Eu confesso que eu fiquei meio frustrado. Porque diante das coisas que foram 16 anos, e que muitas ferramentas de incentivo, muitos programas de construção coletiva, de inclusão social na cultura, tantas mobilizações para estar na vanguarda de algumas coisas que foram criadas durante esse tempo todo de PT e resumir a tudo isso em dois tópicos, eu achei bem frustrante, para ser bem sincero, bem frustrante. O primeiro tópico ele fala uma coisa que é uma demanda que tem que ser, né? A cultura ela precisa ser realmente potencializada, ela precisa ser defendida, o Círio já falou isso, mas poderia ter colocado muitas outras coisas, né? Por exemplo, tanto a Lei Paulo Gustavo como a Lei Aldir Blanc II tem entre os seus criadores ou as pessoas que estão ali na lista de criadores representantes do PT, né? Então poderia ter colocado aí que vai apoiar e que vai fortalecer as políticas já aprovadas de descentralização e retorno do investimento da cultura. Poderia ter colocado toda a mobilização de ferramentas como a Funarte, que foi bastante atuante, né? A questão da cultura digital, que foi uma coisa muito do governo do PT também, poderia ter colocado isso com muito mais força. Eu achei que resumir tudo isso em dois tópicos de coisas que foram criadas em 16 anos, muito pouco. Muito pouco. Embora ele já tenha falado em entrevistas e também em pronunciamentos que ele vai retornar o Lula vai retornar com o Ministério da Cultura e que, segundo ele, vai ser uma política nacional de cultura nunca vista antes na história do país. Mas para quem já tinha toda essa diversificação de ideias já colocadas no papel, isso poderia estar muito mais forte agora, né? E acho que tem um outro problema que pode ser uma pedra no sapato de um futuro governo do PT. Quando as políticas públicas foram implantadas ou foram fortalecidas nos governos do PT, você não tinha uma atuação parlamentar muito forte em torno de uma ideia contrária, né? Hoje, apesar de ter sido um fruto parlamentar para a aprovação da Lei Aldir Blanc II e também da Lei Paulo Gustavo e da Aldir Blanc I, né? Mas ainda assim é um parlamento muito mais conservador e um parlamento que, não me entender, não olha ainda com tanto carinho para o desenvolvimento da cultura e nem da economia criativa. Agora mesmo está tentando uma mobilização de colocar em pauta para ver se a medida provisória que está colocando em suspensão os dois projetos que foram aprovados e que foram quebrados os vetos, eles possam
de fato ter uma ação imediata e não uma suspensão para a partir do ano que vem começar o seu desenvolvimento. Então dependendo de quem vai estar ali junto nas esferas parlamentares, que vai dar suporte para esse governo, um futuro governo do Lula, como é que essas pessoas vão estar pensando e como é que elas vão estar atuando, né, na construção dessas pautas. Eu vejo com muita dificuldade mesmo, dependendo de como for essa configuração em 2023. Né? Mas aqui o principal problema é entender como o PT, que foi bastante atuante na área, vai colocar, vai tirar do papel de novo e vai trazer essa constância de movimentação, de fomentação e distribuição e difusão, né? Como é que isso vai ser estimulado, como é que isso vai ser criado. Aqui ele não fala, apesar de ele ter falado, o candidato Luiz Inácio Lula da Silva ter falado que vai estar recriando o Ministério da Cultura e trazendo força para a área novamente, para mim, e a gente precisa analisar o que é a fonte. A fonte é só plano de governo. Eu devia estar aqui muito forte todos os seus parâmetros. A gente quer recriar o Ministério da Cultura, a gente quer fortalecer todas as leis de incentivo e produção, inclusive as que foram aprovadas, a gente quer gerar um maior plano de governo, inclusive, do que nós já fizemos antes. E tudo isso tinha que estar no papel, o que vai fazer, como vai fazer, e a perspectiva, pelo menos de quando pode fazer. Para mim, realmente foi meio frustrante nesse sentido. Mas, baseada numa questão de passado, a gente pode ter uma pequena perspectiva, para mim pequena, porque a gente precisa olhar de como, se for eleito, de como vai estar lá. Mas, pelo que a gente já viu, a gente pode ter uma boa movimentação, ou pelo menos um olhar mais forte naquilo que a gente tem necessidade atual, que é voltar ali a casinha na nossa base de ter o Ministério da Cultura e ter um programa nacional de cultura e o fortalecimento das coisas que já existem. E da descentralização. E, enfim, de fazer o Brasil, com a sua peculiaridade de ter uma diversidade muito forte, fazer isso de novo emergir, subir, voltar à tona. Mas eu queria ter visto, de fato eu gostaria de ter visto um pouco mais no programa de governo, né, para ter uma noção mais apurada do que eles pensam nesse sentido.